Como que foi a hora que você chegou lá, ver essa outra cultura? Menina, né? Porque eu fico imaginando, eu com 15 anos eu era uma tonta, Uhum. né? Eu também. Então imagina você num país, realmente uma É. língua que você ainda tá aprendendo, querendo ou não, por mais que já dominasse alguma Uhum. coisa, cair de paraquedas, Caí literalmente. de paraquedas, literalmente. Foi muito difícil no começo, mas é que nem eu falei pra você, foi um desafio que hoje, se não fosse isso, eu acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje, assim. Da forma como que eu sou, da minha personalidade, das minhas características, eu acho que esse foi o ponto inicial para, inclusive, me transformar como pessoa, porque eu realmente era uma pessoa muito ingênua, por mais que eu tinha uma certa carga de responsabilidade, já uma consciência em relação à vida, eu, obviamente, não tinha experiência nenhuma, né? E isso, para mim, foi essencial para me desenvolver como um todo. E a cultura, realmente, ela é muito diferente do que a gente vive aqui. Gente, não existe um país igual ao Brasil. No mundo afora, não existe. As culturas são muito diferentes e ainda bem que são diferentes. Porque ela proporciona uma experiência de troca muito grande. E eu conheci gente do mundo inteiro lá, do mundo inteiro. Então, eu tive um pedacinho de cada cultura ali, nesse intensivão de 3 meses. E foi difícil no começo, mas ao mesmo tempo era muito empolgante. Então eu sempre ia muito animada para as aulas de inglês, porque eu conhecia muita gente. A própria escola, ela incentivava algumas experiências para você viajar dentro do próprio país. Então eu conheci muitos lugares lá da Nova Zelândia. Tinha grupos de diversas pessoas. Tinha brasileiro também. Então eu fiz alguns amigos brasileiros lá. Só voltando um pouquinho, Bru, só para fazer um gancho, que eu acho que é uma coisa muito importante a gente falar, o quanto a mulher brasileira ela é objetificada. E isso eu senti, nos meus 15 anos eu já comecei a sentir isso. Eu acho que a gente não tem essa noção estando aqui dentro do Brasil, mas a mulher fora, a mulher brasileira fora, ela é vista de uma maneira muito diferente, Ai, digamos você é assim. brasileira? Samba pra gente. É um estereótipo muito grande, e isso leva para um lado bem negativo. Então, assim, quando as pessoas falam assim, de onde você é? E você fala do Brasil, na hora vem o gancho do tipo assim, é brasileira? Então gosta de festa, gosta de putaria, tem bunda, tem peito. É aquela coisa que na hora vira uma chavinha e é Não, e é um impressionante. negócio tipo, tem bunda, tem peito. Toda mulher tem bunda, tem peito. Mas É, é o estereótipo o brasileiro mesmo. estereótipo brasileiro, porque eleva num nível sexual gigantesco. E isso, assim, foi perceptível para mim desde o momento que eu cheguei lá. E isso não só nessa minha experiência da Nova Zelândia, mas na minha experiência posterior, que foi nos Estados Unidos. É, assim, impressionante, impressionante. Eu queria só interromper, que você comentou comigo sobre uma experiência que você teve com a família lá da Nova Zelândia. Foi. Como que foi essa experiência? Na verdade, assim, mulher sofre muito, né? No todo, assim. A gente tem que ter várias armas, né? A gente tem que ter várias armas. E eu tive uma experiência não tão positiva, na verdade não foi nem um pouco positiva, em que, por ser mulher, a gente fica um pouco mais vulnerável. Ainda mais eu sendo menor de idade, foi uma experiência que teoricamente, eu estava no meu lugar seguro, que era na casa da minha família, só que aconteceu que a mãe dessa família, desse núcleo familiar, ela teve que se ausentar durante um período porque a mãe dela estava muito doente. Então, ela saiu da casa dela e ela foi passar um período para cuidar da mãe dela, em outro país, inclusive, que era uma família de origem da África. E aí, a gente ficou na casa, tava eu e mais 2 intercambistas. E eu dividia quarto com uma das meninas. E o pai dessa família, ele começou a ter algumas atitudes que a gente começou a se sentir bem insegura lá dentro. Então, a gente ficava no porão, eram quartos na parte de baixo da casa, né? Tinha acesso independente. Mas ele, vira e mexe, ele estava na parte de baixo, onde os estudantes ficavam.
À noite, às vezes, ele aparecia lá. Ele tinha as chaves dos quartos, então isso não deixava a adiantava nem gente com trancar. um medo gigantesco, a ponto da gente colocar uma cadeira na porta, meio que travando o trinco, porque a gente tinha realmente medo que ele entrasse durante a noite. Então, foi uma experiência que, ainda bem que ela aconteceu mais pro finalzinho do meu intercâmbio, mas que foi assustador. Lógico. Assustador porque a gente realmente não tinha como se defender. Se acontecesse alguma coisa, a gente não ia ter como se defender. Infelizmente. É um homem adulto com uma criança. Exatamente. Então, desde essa época, eu já comecei a ver o mundo de uma forma diferente. E o quanto ruim, às vezes, você passa por situações que são ruins pelo fato de você ser mulher. E ainda mais eu sendo menor de idade na época. Então, as pessoas podem ver isso como forma de tomar vantagem em cima de você, porque você tá ali sozinha, não tem a quem recorrer. Mas, de fato, assim, despertou uma característica em mim que, infelizmente, boa parte das mulheres tem que despertar essa característica de autoproteção. De autoproteção, de zelo por si e proteção com o seu corpo, de um modo geral, né? Então, infelizmente, por essa parte, o intercâmbio também me despertou essa característica, que, para a mulher, no mundo de hoje, né, é importante, infelizmente. É super importante. É uma coisa que, lógico, é o que você falou, não é gostoso você ter que passar por uma situação dessa, mas te mostra que não é todas as pessoas que você pode confiar, por mais que você tava na casa de um homem casado, ele também seria capaz de qualquer atitude, né, que e ele tava sendo pago pra me abrigar lá. Pra te receber e receber essa outra menina que tava com você e outro intercambista. E mesmo assim, né, ele tava lá o tempo todo e ele tava dando essas noções, assim. Então, fica aí um alerta pra todo mundo que vai viajar. Se você vê que essa pessoa do nada tá no teu quarto, isso não é bom. Né? Não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Então, bote limite antes, né? Que eu acho que é o que vocês fizeram. Então, segurança, cadeira na porta, o trinco meio travado, meio pra frente, meio pra trás, pra às vezes a outra chave não entrar. E a primeira atitude que eu tive foi, inclusive, denunciar ele pra escola, porque, querendo ou não, era uma pessoa que ela tava conveniada à empresa. A escola confiava. E a escola confiava. Então, a partir do momento que ele começou a ter uma conduta que não estava dentro do escopo, né, assim, do que era previsto dele, ele estava fugindo totalmente de uma conduta, de um comportamento que tem que ser esperado dele. Eu denunciei ele para a empresa, não sei quais foram as atitudes que foram tomadas posteriormente, porque eu acabei indo embora logo em seguida, mas eu espero que realmente... Tem tirado ele da listinha dos confiáveis. Exatamente.